E agora a gente vai obter os valores, as razões trigonométricas para o ângulo de 30 e 60 graus. Tá? A gente já viu que ângulos complementares, lá no primeiro exercício, que era ângulo M e ângulo N, a gente viu que o seno de um é o cosseno do outro. Então, para 30 graus e 60 graus vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, eu posso trabalhar só com 60 graus ou só com 30 graus, né? Porque, consequentemente, eu vou estar obtendo as razões do outro ângulo. Tá? Aí a gente vai recordar logo, no final do enunciado do exercício, ele diz assim: sugestão, use o resultado do exercício 4 da lista de exercícios 2021/03. A lista de exercício qual é? É aquela que tratava do teorema de Pitágoras. Tá? O que foi que a gente viu naquela lista de exercícios? A gente viu que um triângulo equilátero, a gente estabeleceu uma fórmula, né, da altura de um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero de lado L, essa altura aqui que eu estou chamando de x, além dela dividir esse lado, né, em duas partes iguais, né, ou seja, duas partes congruentes, a gente descobriu que esse x aqui, ele está relacionado, a gente consegue obter ele em função do lado. Nesse exercício também, a gente destaca, agora no nosso exercício que a gente está resolvendo agora, ele destaca que no triângulo equilátero, cada ângulo é 60 graus. Tá? Então, né, no caso aqui, essa alturazinha aqui, ela vai dividir em dois triângulos retângulos. Então, você vai ter 60 graus, 90 graus, e aqui vai ser 30 e 30, né? Para poder ficar a soma ser 60 graus. Eu até destaquei aqui, ó. Aqui é como se fosse só um triângulo, tá? Definido por uma altura, tá? E aí a gente descobriu, colocando essa notação mesmo, que esse x aqui, tá? Deixa eu colocar, vou colocar aqui. A gente descobriu que esse x é a metade do lado multiplicado por raiz de 3. A gente deduziu essa informação a partir, eu me lembro que era um triângulo equilátero de lado 8 centímetros, aí a gente descobria que a altura era 4 raiz de 3, a gente aplicava o teorema de Pitágoras, e a gente fez o mesmo processo para um triângulo equilátero de lado 6. Então a gente descobria que a altura era 3 raiz de 3. Ou seja, você pega a metade do lado e multiplica por raiz de 3, então você vai obter essa altura. Para o nosso caso, a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, né? Já que a gente está falando de razões trigonométricas no triângulo retângulo. No nosso caso, a gente vai usar um triângulo retângulo, ou seja, esse aqui, tá? Ou seja, a metade de um triângulo equilátero, definido pela altura. E ele está sugerindo aí que você use a medida 2 centímetros, é isso? 2 centímetros lá no lado, tá? Então, eu vou considerar logo aqui, ó. Aqui é 2, tá? Esse pedaço aqui vai ser a metade, vai ser 1, tá? E pelo que a gente está colocando aqui, pelo que a gente já viu, essa altura aqui, que é o nosso x, ela vai ser, então, a metade do lado, que é 1, multiplicado por raiz de 3, ó. A metade não é 1? Então, é 1 vezes raiz de 3, ou seja, esse x é raiz de 3. Então, isso aqui foi o que a gente viu na lista de exercício anterior. Então, por isso que nessa questão ele sugere, use o resultado da lista de exercício 4 da lista 2021/03. Tá? Pronto, então só com isso aqui agora, tá? A gente tem um triângulo retângulo, então, com identificados os ângulos de 60 e 30 graus, hipotenusa 2, tá? E catetos 1 e raiz de 3, ok? Aí, um vai ser cateto oposto, um cateto adjacente, isso vai depender do ângulo, tá? Então, deixa eu só melhorar aqui. Eu vou deixar só a raiz de 3 mesmo aqui, que agora vocês sabem por que é raiz de 3. Pronto, tá aí, raiz de 3, né? 2 e 1. Então, agora é só aplicar a definição. Eu vou começar com o de 60 graus, tá? É o que está destacado aqui de verde. Então, para os 60 graus, ok? A gente vai ter que
Esse raiz de 3, ele vai funcionar como cateto oposto, tá? Em relação a 60 graus, ele é cateto oposto, tá? Porque eu estou considerando o de 60 graus. O 2 continua sendo, sempre vai ser a hipotenusa, tá? E esse 1 aqui, ele vai funcionar como cateto adjacente. Por que que é adjacente? Porque ele forma o ângulo de 60 graus, é o que está mais perto do ângulo de 60 graus, tá? Isso aqui em relação ao ângulo de 60 graus, tá? Estou identificando aqui qual é o ângulo que eu estou trabalhando. Então vamos lá, definição. Olha aqui, ó, seno de 60 graus, então vamos colocar direto. Agora olha como fica fácil. Seno de 60 graus, então vai ser, pela definição, é cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ser cateto oposto, raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. Por isso que eu já usei um triângulo equilátero de lado 2, para a gente chegar naquele valor que está, aquele valor que está representado nos livros, que está representado naquela tabelinha, que inclusive é o enunciado do exercício 20. Tá? É você completar essa tabelinha aí com os ângulos de 30, 45 e 60. Tá? Aí vamos lá, o cosseno de 60 graus vai ser definição, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cateto adjacente é 1, então hipotenusa 2. Então, é 1 sobre 2. Olha que interessante. Tangente de 60 graus vai ser, então, vamos lá, vai ser cateto oposto pela cateto adjacente. Então, vai ser raiz de 3 sobre 1. Qualquer número dividido por 1 vai ser esse qualquer número. Então, aqui vai ser raiz de 3. Para obter o de 30 graus, eu já posso dizer aqui logo que esse aqui vai ser o cosseno de 30, esse aqui vai ser o seno de 30, tá? E que para tangente é só você inverter. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Só que 1 sobre raiz de 3 a gente não costuma colocar, não costuma representar com raiz embaixo. Aí a gente faz a racionalização, tá? Mesmo assim eu vou estar fazendo só para a gente treinar a definição de seno, cosseno e tangente. Mas a gente já sabe logo que o seno de 1 de 60 graus vai ser o cosseno de 30, né? O seno de 30 é o cosseno de 60, tá? E a tangente é só a gente inverter, ok? Vou preparar aqui para colocar os resultados para 30 graus. Pronto, eu destaquei até aqui, mudei a cor do ângulo de 30 graus. Então, já identifiquei. O raiz de 3, ele vai ser cateto adjacente, né? Porque ele ajuda a formar o ângulo de 30 graus. E o 1 vai ser cateto oposto. Hipotenusa continua sendo 2. Então, pela definição, então a gente vai ter seno de 30 graus. Vamos colocar aqui, ó. Seno de 30 graus vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É 1. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é 2 a hipotenusa. Cosseno de 30 graus vai ficar cateto adjacente, que é o que forma o ângulo de 30 graus, ajuda a formar com a hipotenusa. Então, é cateto adjacente, raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. E a tangente de 30 graus, aí é aquela história, vai ficar o cateto oposto, que é 1, dividido pelo cateto adjacente. Então, ficaria 1 sobre raiz de 3, que é o inverso lá da tangente de 60 graus. Só que, geralmente, você não vai encontrar ele dessa forma. Aí é aquela história, a gente racionaliza o denominador dessa fração. Então, racionalizar aqui, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, para não alterar. Tá? E aí, quando você faz isso, você vai multiplicar por raiz de 3. Tá? E aí vai ficar, o resultado vai ficar 1 multiplicado por raiz de 3 é raiz de 3, e raiz de 3 com raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, a partir desses resultados que tem aqui, né,
que tem aqui desses resultados, e a partir dos resultados que a gente obteve no exercício anterior, a gente vai completar a tabela, essa tabela aí, que está lá no exercício 20, tá? E essa tabelinha aí, você poderia até pegar ela, imprimir e colar no seu caderno, colar na sua agenda, ou colar na parede do seu quarto, tá? É importante você guardar esses valores, tá? Depois eu vou ensinar vocês a trabalhar com esses ângulos de 30, 45, 60, tá? Sem precisar recorrer ao seno, cosseno e a tangente deles. Tem uma dicasinha que a gente usa também para isso aí, tá? E aí essa dica depois eu quero até que vocês apliquem lá no exercício. Deixa eu ver qual é o exercício. O exercício, acho que é o 21, que eu coloquei vários itens, mas eu estou pedindo, acho que poucos itens. Pronto, exercício 21, você pode usar depois essa dica que eu vou passar para vocês, tá? O exercício 21, que eu pedi quantos itens? Eu pedi 6 itens, tá? Mas ele tem muito mais. Aí seria bom que vocês treinassem, tá? Só mesmo para praticar mesmo. Por isso que eu coloquei mais itens, mas não foi para cobrar de vocês não, foi para vocês mesmo só estarem treinando isso aí, ok? Então é isso, o próximo vídeo eu vou estar comentando segundo o meu roteiro, eu vou estar comentando o exercício 23, que serve de base para o exercício 24, ok? Até o próximo vídeo e valeu!